O asfalto de Sakir queima sob o sol do meio-dia, criando miragens que distorcem a silhueta vermelha cruzando a reta principal. O som é uma sinfonia de tecnologia extrema, um assobio metálico que mistura a combustão interna com o zumbido elétrico dos sistemas de recuperação de energia. Mas, em um milissegundo, a harmonia se quebra. O tom agudo do motor sofre uma síncope, um engasgo seco que faz a traseira do carro oscilar levemente. O piloto, treinado para reagir ao menor sinal de anomalia, imediatamente olha para o visor de LED no volante, onde uma cascata de mensagens de erro em vermelho substitui os tempos de volta. O ímpeto desaparece. A Ferrari, que segundos antes era um borrão de velocidade, torna-se um peso morto de 790 quilos deslizando pela inércia. O silêncio que se segue à parada é aterrorizante para qualquer membro da escuderia. Não é apenas um carro parado, é o resultado de milhares de horas de trabalho de designers, aerodinamicistas e metalúrgicos que, naquele instante, parece falhar diante dos olhos do mundo. O carro encosta na lateral da pista, longe das zebras, e o piloto aciona o sistema de neutralização elétrica para garantir que a carcaça não esteja eletrificada antes de saltar. Ao sair do cockpit, ele não olha para trás. A frustração é visível no movimento brusco de retirar as luvas. Enquanto isso, nos boxes, a telemetria revela o rastro do desastre. Gráficos que deveriam ser lineares apresentam picos caóticos de temperatura ou quedas súbitas de pressão. Os engenheiros de dados, com seus fones de ouvido isolantes, trocam sussurros rápidos em italiano e inglês, tentando decifrar se o problema é uma falha de software que desligou o sistema por segurança ou uma quebra mecânica catastrófica que exigirá a troca completa da unidade de potência. A dinâmica dos testes de pré-temporada é cruel porque o tempo é o único recurso que o dinheiro não pode comprar. Cada hora que o carro passa parado nos cavaletes, envolto por mecânicos e escondido por biombos escuros, é uma hora a menos de aprendizado sobre o comportamento dos novos pneus ou a eficácia da nova asa dianteira. A Ferrari carrega uma pressão que nenhuma outra equipe conhece. Se uma equipe menor para na pista, é um detalhe técnico, mas se a Ferrari para, é um drama nacional na Itália e um banquete para a mídia internacional. Os jornalistas posicionados acima do pit lane iniciam uma contagem regressiva informal, especulando se a falha reside no MGUH ou se o novo conceito de suspensão dianteira colapsou sob o estresse das ondulações do deserto. Dentro da garagem, o trabalho é frenético, mas estranhamente silencioso. Não há gritos, apenas o som de ferramentas pneumáticas e o tilintar de metal contra a fibra de carbono. A tampa do motor é removida com um cuidado quase religioso, revelando o coração da máquina saturado de calor. O cheiro de fluido hidráulico superaquecido e ozônio preenche o ar. Se for um problema de integração de sistemas, a correção pode levar minutos através de uma atualização de código via cabo de fibra ótica conectado diretamente ao bico do carro. Se for uma falha estrutural, o cronograma de 3 dias de testes pode estar irremediavelmente comprometido. A equipe sabe que os rivais estão observando. Nas garagens vizinhas, estrategistas da Red Bull e da Mercedes analisam o tempo que a Ferrari leva para reagir, medindo a eficiência operacional da equipe de Maranello tanto quanto a velocidade do carro na pista. A parada de um carro de Fórmula 1 nos testes é um lembrete da fragilidade da excelência. Esses veículos operam em janelas de tolerância tão estreitas que 1 milímetro de expansão térmica indesejada pode travar uma transmissão ou derreter uma fiação crítica. No caso da Ferrari, o escrutínio é dobrado porque a história da marca é construída sobre a mística da confiabilidade aliada à paixão. Quando o carro para, a mística é ferida. O piloto senta-se em um canto da garagem, observando os monitores que mostram os rivais acumulando voltas e mais voltas, refinando seus acertos enquanto o seu próprio equipamento permanece desmontado e inerte. É uma tortura psicológica. Ele sabe que a diferença entre ganhar a primeira corrida do ano ou lutar no meio do pelotão pode estar sendo decidida ali, naquela peça quebrada que os mecânicos agora examinam com lupas e lanternas. Conforme a tarde avança e as sombras das palmeiras de Sakir se alongam sobre a reta oposta, a urgência aumenta. A equipe de relações públicas começa a preparar comunicados vagos, falando em verificações de rotina ou anomalias sistêmicas, mas a linguagem corporal dos mecânicos conta a história real. Se o humor é sombrio, a falha é profunda. Se há uma agitação produtiva, a solução está próxima. O diretor técnico caminha de um lado para o outro, mantendo o telefone colado ao ouvido, possivelmente reportando a situação diretamente para a fábrica na Itália, onde uma equipe de suporte remoto analisa os mesmos dados em tempo real, rodando simulações paralelas para encontrar uma contramedida.
Eventualmente, o carro é remontado. A tampa do motor é travada com cliques metálicos precisos e o motor de arranque externo é conectado. O som do V6 despertando novamente é um alívio coletivo que percorre a garagem como uma descarga elétrica. O piloto coloca o capacete, ajusta as tiras e desliza de volta para o assento estreito. Ele não sai para a pista imediatamente. Primeiro, há uma série de verificações estáticas, acelerações curtas com o carro ainda nos cavaletes para garantir que todos os vazamentos foram selados e que as temperaturas estão estáveis. Quando o sinal verde finalmente é dado na saída do pit lane e o carro vermelho acelera, deixando marcas de borracha no concreto, há uma sensação de ressurreição. No entanto, a cicatriz daquela parada permanece nos registros. As voltas perdidas significam que a equipe terá de comprimir o programa de testes, sacrificando simulações de corrida por voltas rápidas de verificação. A confiança entre homem e máquina foi brevemente abalada e o piloto passará as próximas voltas ouvindo cada ruído, sentindo cada vibração, esperando que o fantasma da pane não retorne na próxima frenagem forte. No grande tabuleiro da Fórmula 1, uma parada nos testes pode ser um detalhe insignificante ou o primeiro dominó a cair em uma temporada de decepções. A resposta só virá quando as luzes se apagarem para a largada oficial, mas até lá, o silêncio daquele momento no deserto continuará ecoando na mente de cada engenheiro de Maranello como um lembrete de que, na busca pela perfeição, o fracasso é um passageiro constante.